Deus abençoe a todos, graças a Deus nós estamos juntos e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo é o Criador. Nós estamos fazendo o discipulado com o livro O Ministério do Espírito Santo, o novo livro do Bispo Macedo. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o livro você vai abrir na página 19. Páginas 19. Vamos lá então? Para nós continuarmos o nosso discipulado. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o livro, lembrando que é esse livro aqui, ó. O novo livro, O Ministério do Espírito Santo, o novo livro do Bispo Macedo. Tá bom? Vamos lá então. O Espírito Santo é criador. A primeira ação do Espírito Santo é revelada no livro de Gênesis. No início de tudo, havia um caos generalizado na terra, mas o Espírito Santo se movia sobre as águas. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem, vamos continuar a leitura. O fato de o Espírito Santo estar ali indicava a mudança drástica que haveria da desordem e destruição para a ordem e construção de uma nova obra. Meu amigo e minha amiga, é muito importante entender que o batismo no Espírito Santo não é uma opção, é uma urgência, é uma necessidade. Nós temos que sempre entendermos isso. O Senhor Jesus deixou muito claro que nós temos que receber o batismo no Espírito Santo. E muitas pessoas, elas querem vencer, elas querem conquistar, e elas priorizam coisas e pessoas, e elas têm perdido inclusive sua alma. Quando o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, batiza uma pessoa, essa pessoa muda de uma forma gloriosa. A mudança é drástica, a mudança é total. Quando acontece esse milagre, então a pessoa ela se torna totalmente diferente. A pessoa que era tímida, medrosa, insegura, vazia, desesperada, ansiosa, inquieta, ela se transforma numa pessoa totalmente diferente, segura, uma pessoa confiante, uma pessoa certa de que o Deus Todo-Poderoso está com ela, guiando a sua vida. Ela tem certeza que as lutas, os problemas, as dificuldades que ela está passando, ou que ela vier a passar, ela tem certeza que ela vai vencer, que ela vai prevalecer.
essa certeza fica dentro da pessoa constantemente. Ela pode passar o que for, não importa, ela pode sofrer, pode chorar, pode ter momentos difíceis, mas essa certeza não sairá de dentro dela. Então, meu amigo, minha amiga, é simples. Compara. Pega os apóstolos antes do batismo com o Espírito Santo e vê a vida deles, a atitude deles, não só no que diz respeito à ousadia de manifestar a fé, a intrepidez de falar da palavra, mas, sobretudo, a mudança interior. O discípulo que era tímido, medroso, se tornou um discípulo corajoso. Os discípulos que vacilaram, abandonaram o seu mestre, fugiram, eles se tornaram homens desbravadores, que estavam prontos, como aconteceu com a maioria deles, morreram de uma forma drástica, mas não abandonaram a fé. Então, o que é que isso indica? É impossível uma pessoa ter o batismo no Espírito Santo e não acontecer uma mudança radical na sua vida. Por isso, você não tem que ficar olhando para a questão da pessoa dizer que tem o Espírito Santo. Ou eu falo em línguas. Você não tem que ficar olhando para isso, porque essa não é a prova evidente, principal, que a pessoa realmente tem o Espírito Santo, recebeu o batismo no Espírito Santo. A prova principal é a mudança, são os frutos que passa a acontecer na vida dessas pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você consegue combater o bom combate, você consegue permanecer na fé e você não desanima, não olha para trás em nenhuma circunstância, porque você tem o próprio Deus dentro de você, ele habita em você. Então, olhe para a sua própria vida. Você já é batizado no Espírito Santo, então, com certeza, o seu interior é totalmente diferente do interior que você tinha antes do batismo. É totalmente diferente. Você é uma outra pessoa. As suas atitudes, a sua meta, você é uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Não é que você não tem fraquezas. Eu não estou dizendo aqui que em nenhum momento você vai se aborrecer, em nenhum momento você vai se entristecer, em nenhum momento você vai ter o seu momento de fraqueza, de chorar na presença de Deus, de sentir alguma coisa. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou aqui garantindo é que nenhum sentimento, nenhum sofrimento vai fazê-lo olhar para trás, porque você passa a ter 100% de condição ou de condições de vencer todas as coisas. Nós temos aí pessoas, por exemplo, que assim que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas tiveram decepções, elas tiveram perdas. Nem todo mundo aceitar Jesus e estar no Evangelho significa bênçãos, significa vitórias, conquistas, maravilhas. Nem todo mundo, meu amigo, minha amiga. Existem pessoas que a sua entrada no Evangelho, a sua aceitação ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, gerou para ela lutas, problemas. E eu vou citar agora um exemplo. Eu atendi uma senhora perseverante, hoje fiel, serva de Deus.
pessoa temente, pessoa firme, de uma alegria incontestável, de uma experiência, uma maturidade gloriosa. Mas quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, o marido dela então disse para ela com 2 filhos, ou você larga essa igreja, esse negócio de Jesus, de crente, ou eu vou te largar. E ela permaneceu na sua fé. Ele largou ela, deixou ela com os 2 filhos, divorciou dela. E ela, meu amigo, minha amiga, começou a travar grande luta. Imagine uma mãe, 2 filhos, sem o marido. Não só a perda do marido, no sentido marido, sentimento, mas a situação difícil. Aí ela tomou uma decisão. Priorizar a salvação, depois a sua família, e não se preocupar com vida sentimental até criar os seus filhos. Passaram 17 anos, sozinha, firme, confiante, firme na fé, mas firme. Quando os filhos estavam já adultos, aí sim ela resolveu fazer a terapia do amor. Fez a terapia do amor, mas não fez a terapia do amor ansiosa, tinha que arrumar um marido, não. Fez a terapia se preparando para um novo relacionamento, se o Deus Altíssimo preparasse para ela. E ele preparou. Ela encontrou também um homem na igreja que estava há 7 anos sozinho, 7 anos na fé, buscando uma mulher de Deus para casar. E aí Deus abençoou, os 2 casaram. Hoje tem 12 anos de casado. Mas pense aí, meu amigo, minha amiga. Para ela, a entrada no evangelho foi o quê? Foi guerra, foi luta. E se ela olhasse para isso? Se ela dissesse, como é que pode, eu aceito Jesus, minha família se destrói? Mas foi revelada a ela o grande tesouro da vida eterna. Então pense nisso. Eu sei que eu estou falando agora com pessoas que fazem parte da obra, estão no grupo, estão servindo. Como eu estou falando com pessoas que de repente estão iniciando na sua fé. Ou então estou falando com pessoas que estão até afastadas. Você não tem que viver para Cristo focado nas bênçãos. Você tem que focar na vida eterna. Porque a igreja do passado, os cristãos do passado, eles foram mortos, queimados vivos, torturados, lançados aos leões. Eles foram maltratados, mas não negaram a sua fé. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque estavam convictos da vida eterna, cheios do Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo, ele entra, há tudo novo. Pode ter certeza disso. Vamos continuar a leitura. Podemos dizer, então, que o Espírito Santo é o Criador e o fôlego de vida dessa criação. Isso significa, na prática, que ele continua pairando sobre a humanidade hoje, mesmo ela estando num caos moral e espiritual por causa da ação de Satanás. E assim como houve a criação perfeita no início, pois a luz resplandeceu e tudo se transformou em belo, fértil e útil, Deus está pronto para fazer uma nova criação atualmente, não no planeta, mas em cada um de nós, de modo exclusivo, em todo aquele que se render a ele. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a sua parte. Se render a ele, se entregar 100%. Isso Deus não pode fazer. Essa é a sua parte. É isso que o Senhor Espírito Santo espera de ti.
é o que podemos chamar de gênesis da alma, o resgate do princípio original, que faz o ser humano tornar a imagem e semelhança do Senhor Deus. Para isso, o mesmo fôlego que deu a vida a Adão sopra novamente na humanidade, a fim de regenerar o homem caído e morto em seus delitos e pecados, como está escrito em Efésios, capítulo 2:5. Vamos ler Efésios 2:5. Se você tiver dificuldade de abrir, deixe, não precisa abrir. Mas se você tem facilidade, vamos lá. Eu vou até procurar um pouquinho aqui devagar para você poder chegar lá. Efésios, tá? Você vai passar Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu amigo, minha amiga, então não tem como a pessoa ter o Espírito Santo, dizer que tem o Espírito Santo e ter uma vida idêntica ao seu passado. As suas vontades são predominantes. Pessoas arrogantes, ignorantes, perversas, mentirosas, indolentes, e afirmam serem salvas, afirmam serem cheios do Espírito Santo. Não, meu amigo, minha amiga, é impossível. O Senhor Espírito Santo é o Criador. E quando ele entra na vida de uma pessoa, porque houve a entrega sincera e verdadeira, então a pessoa se torna uma outra pessoa. Pense nisso, porque às vezes você se deixa enganar, ou você de repente se engana, está enganando a você mesmo. E isso é ruim para a sua vida. Por quê? Na hora do vamos ver, na hora das lutas, na hora das dificuldades, você não terá estrutura para vencer o dia mau e permanecer firme. Vamos continuar, daqui a pouco nós vamos terminar. Diz assim: o papel do Espírito Santo, desde o começo, é transformar a alma. Transformar a alma. Esse é o papel do Senhor Espírito Santo. Pois o homem natural, separado de Deus, caminha em trevas, em confusão, e tem todo o seu entendimento completamente obscurecido. O coração humano, por natureza, é duro, como uma pedra. Por isso não há conselho ou atitude de terceiros que possam modificar a sua condição. Aliás, nem mesmo a própria pessoa pode mudar o seu coração. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você leia aí em Efésios 4, você está em Efésios capítulo 2, vamos em Efésios 4, está marcando aí no livro, versículo 17 ao 19. Vamos lá? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido tudo, todo o sentimento, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então, essas pessoas que estão dentro das igrejas, dentro da obra, não importa a igreja, e não importa a obra que ela faça, mas você não vê mudança, você não vê uma postura sincera, um caráter verdadeiro, você não vê isso, meu amigo, minha amiga, tudo que está sendo feito é inútil, é em vão. E uma meta nós temos no discipulado: fazê-los você entender que quem é de Deus realmente faz, mas o fazer não é mais importante do que o ser. Por isso, quem é salvo e salva, prioriza viver uma vida para Deus. Por isso que essas pessoas fiéis, firmes, elas não se corrompem. Por que elas não se corrompem? Porque se elas estão na igreja, estão no grupo, e chega um joio, com conversa fiada, com proposta fiada, ela está num grupo, e aí ela percebe que naquele grupo tem comentários, coisas que não convêm, e ela é firme, é fiel, o que é que ela faz? Ela sai. Ela corta a amizade com aquela pessoa. Ela corta o relacionamento com aquele namorado. Então, na verdade, muitas pessoas têm caído, porque elas se deixam levar pelo sentimento. Então a hora é salvar, meu amigo, minha amiga. Só que Deus quer que você salve e seja salvo. Deus quer que você abençoe a sua família e também você seja a própria bênção. Ou seja, o alvo principal é a vida eterna. Imagine você, a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Imagine você que está aí, que talvez está vivendo um momento difícil, porque você se escandalizou com uma pessoa que você admirava tanto, que você achava que era tão verdadeira, e aí você viu situações terríveis e você se abateu por um momento. Não olha para isso não. Jesus falou que isso ia acontecer. Cuide da sua salvação. O Senhor Espírito Santo é o Criador e Ele quer criar novo coração, nova vida. Ou já criou. De repente você já é uma pessoa firme, fiel, batizada no Espírito Santo e já tem essa experiência. O que você tem que fazer apenas é vigiar e guardar o seu coração. Tá bom? Deus abençoe grandiosamente a sua vida e semana que vem nós vamos voltar com mais um discipulado. Não esqueça, não se iluda com palavras, não se iluda com obras, porque se realmente o Senhor Espírito Santo está dentro da pessoa, ela é uma nova criatura e ela tem um novo ser. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, pelo alerta, pelo zelo, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, para com essas pessoas. E não importa, Senhor, se ela caiu, se ela escandalizou, mas se ela se arrepender agora, ela começa uma nova vida. Não importa se ela se deixou levar por um amigo, um familiar, um namorado, uma namorada, um marido, a esposa, por uma questão de sentimento, ela permitiu, Senhor, abalar a sua fé. Mas se agora ela toma uma decisão, meu Senhor, de te buscar, de te querer e de fazer a tua vontade, então ela vai fazer a diferença. Querido Deus, o Senhor colocou dentro de nós cuidar de 1 milhão de pessoas no Brasil de 60 anos para cima.
E para isso nós precisamos e oramos para que o Senhor nos dê 100 mil voluntários em todo o Brasil. Ó poderoso de Israel, manda trabalhadores para a seara e fortalece aqueles que já estão. Eu te louvo porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, ainda que sejamos abandonados, desprezados, de repente na nossa própria família, ainda que enfrentemos luta de repente dentro da própria obra, não importa, Senhor. O Senhor nos ama, nos chamou e nos escolheu, e nós queremos glorificar o teu nome, queremos conquistar a salvação e salvar almas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.